Entre ontem e hoje, duas coisas aconteceram ligadas a dois casos completamente distintos, mas ambos ligados ao ministro Alexandre de Moraes e ao seu gabinete no Supremo Tribunal Federal, que deixaram mais claro do que nunca que o sistema venceu mais uma batalha, aliás, mais duas batalhas, e também que existem pessoas em cargos importantíssimos da justiça brasileira que simplesmente fazem o que bem entendem e usam de um poder que vai além das competências dos seus respectivos cargos para que o resto do mundo afague os seus respectivos egos. Eu já vou explicar para você o que aconteceu, mas antes eu preciso mostrar a nova desculpa criada pela imprensa militante para passar pano sobre a responsabilidade do governo Lula nos sucessivos recordes que a cotação do dólar tem batido ao longo dos últimos dias. Para quem não está a par dos acontecimentos, eu vou resumir muito rapidamente. Na semana passada, o ministro Fernando Haddad apresentou o pacote de corte de gastos e no mesmo dia a proposta de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Tudo que foi apresentado pelo governo precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional para que esses cortes sejam aplicados já em 2025. E a isenção do IR também precisa ser aprovada pelo Congresso, só que de qualquer forma só entrará em vigor a partir de janeiro de 2026. Mas apesar de todo esse processo que precisa ser seguido, o simples anúncio dessas medidas já causa um grande impacto no mercado e um dos principais pontos é o câmbio. Depois do anúncio feito por Haddad, a cotação do dólar ultrapassou os R$6 e se mantém nesse patamar até hoje. Diante desse cenário, a militância de esquerda precisou urgentemente criar narrativas para tentar tirar dos ombros de Lula e dos integrantes do seu governo a responsabilidade sobre essas consequências. Em meados de 2020 e 2021, em períodos em que o dólar apresentou algumas altas mais significativas, essas pessoas acusavam o então presidente da República e sua equipe econômica de serem os responsáveis pelo cenário naquele momento. Só que agora, obviamente, essa narrativa não poderia ser repetida, então eles precisavam inverter completamente os seus argumentos e passaram a responsabilizar o próprio mercado e o Banco Central pela atual situação do dólar. O problema é que, como eu mostrei no vídeo de ontem, o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que foi indicado por Lula e que assumirá o cargo em janeiro de 2025, participou nessa semana de um evento da XP para investidores e nele desmentiu completamente a narrativa dos petistas. Essa é uma discussão que às vezes vai surgir, tá lá, tem 370 bi de reservas, por que não segura no peito e coisas desse tipo. Quem está no mercado e está assistindo sabe que não é assim que funciona e efetivamente a gente vai continuar fazendo atuações só por questões de disfuncionalidade como essa de você ter uma sazonalidade final de ano. O câmbio flutuante é um dos pilares do da nossa matriz econômica essencial para que a gente possa passar por momentos como esse que a gente está vendo agora. A militância não perdeu tempo e já deu conta de criar outras narrativas completamente absurdas para substituir as que foram desmentidas. Na Globo News, hoje pela manhã, Miriam Leitão, a pseudojornalista das famosas manchetes "Entenda como isso é bom", colocou a culpa no presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que nem assumiu o cargo ainda, e culpou também os especialistas do mercado, que, segundo ela, não entenderam ainda como são boas as medidas anunciadas pelo governo Lula. Tem uma outra dificuldade que foi o ruído criado, porque ao anunciar as medidas, como a gente explicou aqui, ao anunciar as medidas também anunciou-se uma benesse, mas que é do ano que vem, que é a isenção do imposto até R$5 mil, e isso deu esse tilt no mercado financeiro, que está olhando também a inflação subindo, que está olhando também, e outro ponto que está pesando no mercado financeiro, não tem nada a ver com a gente, é com o governo Trump. O governo que ainda não começou, mas tudo que ele faz nos Estados Unidos é ficar rosnando. E a última, quando eles rosnaram para nós, ele ameaçou o quê? Ameaçou uma tarifa de 100% se os BRICS resolverem fugir do dólar para outro tipo de acordo nas transações entre os países. Então, assim, isso impactou também. Mas o grande pessimismo vem exatamente dessa falta de compreensão de qual é o impacto das medidas fiscais, e o governo está fazendo esse esforço. Vamos explicar de novo, porque o ajuste é forte de fato. Ele tem muita mudança importante. Pois é, o famoso "entenda como isso é bom" agora chegou a um outro patamar. Agora os incompetentes integrantes de um governo irresponsável precisam visitar os especialistas do mercado para falar sobre a incompetência do governo e explicar para eles como isso é bom. Mas essa não é a única coisa absolutamente sem sentido que eu tenho para mostrar no vídeo de hoje.
o que eu vou mostrar para seguir é ainda pior. Muito bem, agora vamos aos fatos. Duas coisas que aconteceram entre ontem e hoje, relacionadas a dois casos distintos, mas ambos têm a ver com o ministro Alexandre de Moraes, deixaram mais claro do que nunca que o sistema venceu mais duas batalhas e que há pessoas em cargos importantíssimos na justiça brasileira que fazem uso de competências que vão além dos seus cargos para afagar os seus próprios egos. Primeiro caso, aquela famosa história do aeroporto de Roma, onde, de acordo com as acusações feitas por Moraes e seu filho, integrantes de uma família de brasileiros, os Mantovani, teriam agredido o filho de Moraes, teve nessa semana um desfecho. Só que esse desfecho foi muito diferente daquilo que o povo brasileiro esperava. O caso se estendeu por meses. Inicialmente, a Polícia Federal decidiu não indiciar a família acusada por não ter encontrado provas suficientes para isso. O delegado responsável pelo caso foi então substituído. Depois disso, milagrosamente, a PF mudou de ideia e decidiu indiciar os acusados. Só que um tempo depois, uma perícia independente feita sobre as imagens das câmeras do aeroporto, imagens que nunca foram divulgadas, por sinal, e das quais a defesa dos acusados não pode extrair cópia, essa perícia apontou que o filho de Alexandre de Moraes deu um tapa na nuca do acusado de agressão. No fim das contas, a agressão foi o contrário do que Moraes e seu filho disseram, e essa perícia apontou ainda que o relatório feito pela Polícia Federal tinha ocultado isso, porque tinha ocultado espaços de tempo significativos para entender o que realmente aconteceu nesse caso. Pois bem, na falta de qualquer outra alternativa para encerrar o caso, a defesa dos Mantovani decidiu encaminhar ao STF um pedido de retratação, ou seja, um pedido de desculpas da família por ter ofendido o ministro. O responsável pelo caso, o ministro Dias Toffoli, decidiu então declarar extinta a punibilidade dos acusados, ou seja, determinar que eles não podem mais ser punidos por essas acusações, e também arquivou o caso. Com isso, o caso foi encerrado, mas somente depois dos acusados terem se humilhado para pedir desculpas ao ministro. E no fim das contas, as imagens que mostrariam toda a verdade continuarão trancadas a 7 chaves dentro do Supremo Tribunal Federal. O povo brasileiro jamais saberá se Alexandre de Moraes e seu filho, Alexandre Barsi, falaram a verdade ou mentiram em suas acusações. Mas esse não foi o único caso que levou à obrigatoriedade de um acusado se humilhar para alcançar um desfecho. Eu não sei se você está lembrado, mas em agosto de 2023, em um programa ao vivo da Jovem Pan, o então apresentador desse programa da emissora, Thiago Pavinato, comentou sobre um caso de 2014 em que Ayrton Vieira julgou um caso relacionado à acusação de estupro de uma menina de 13 anos e inocentou o acusado na ocasião, embasando sua decisão, inclusive, em uma suposta reputação da vítima, que eu faço questão de reforçar, era menor de idade, bem menor de idade. Nesse programa, em agosto de 2023, Pavinato criticou Ayrton Vieira, que naquele momento estava concorrendo a uma vaga no STJ, e atribuiu a ele adjetivos muito parecidos com o que o juiz atribuiu à vítima no caso em 2014. A direção da Jovem Pan pressionou o apresentador para que ele pedisse desculpas, ele se recusou e acabou sendo demitido pela emissora. Ayrton Vieira não gostou nem um pouquinho do adjetivo que lhe foi atribuído e resolveu acionar a justiça contra Pavinato. Agora eu preciso fazer uma pequena pausa aqui para contextualizar para você quem é Ayrton Vieira. Lembra daquelas conversas vazadas entre integrantes dos gabinetes do ministro Alexandre de Moraes no STF e no TSE, onde foram expostas diversas ilegalidades cometidas por eles desde 2022? Pois é, em uma dessas conversas, inclusive, o juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes no STF pediu para que o integrante do TSE usasse a criatividade para encontrar provas contra a revista Oeste, para que o ministro pudesse censurá-la. O juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes é justamente Ayrton Vieira. Pois bem, na tarde dessa terça-feira, no programa em que apresenta ao vivo na revista Oeste, o Faroeste Brasileira, Thiago Pavinato foi obrigado a ler um pedido de desculpas a Ayrton Vieira pelos comentários feitos em 2023. Eu, Thiago Luiz Pavinato Gonçalves, que também assina Thiago Pavinato, admito e reconheço que direcionei palavras exacerbadas e indevidas ao excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Ayrton Vieira, juiz de instrução no gabinete do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes,
Eu não sei qual é a sua opinião sobre o Pavinato, eu tenho minhas concordâncias e minhas discordâncias com ele, mas é fato que ele é hoje uma das referências no mundo jurídico no Brasil. Ele tem doutorado na área do direito, enquanto Dias Toffoli, por exemplo, que é ministro do STF, não tem nenhuma pós-graduação ou especialização. Pavinato chamou Ayrton Vieira praticamente da mesma coisa que ele havia chamado uma menina de 13 anos em um julgamento há cerca de 10 anos. O problema é que na justiça brasileira de hoje não importa o que é feito ou o que é dito. O que importa é quem faz, quem diz ou a quem se diz. Ayrton Vieira é o juiz mais importante do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou seja, está do lado da maior autoridade desse país. Esse caso jamais chegaria ao fim sem que antes os poderosos não vissem a humilhação de Pavinato pedindo desculpas para que os seus egos fossem afagados. Esse é o Brasil de hoje. Um grande abraço e até a próxima.